Hoje nós vamos falar sobre coaching financeiro e como você terá a capacidade de fazer gestão sobre o teu patrimônio de forma a obter sucesso financeiro na sua vida profissional e familiar. Bom, o coaching financeiro é uma tese que eu desenvolvi no doutorado na Florida Christian University. O estudo do coaching financeiro derivou da minha paixão pela economia, com formação em administração de empresas, mas desde muito jovem ainda dando aula de economia, e comecei a pensar como é que as famílias faziam a gestão do seu recurso. E para entender, criei um mecanismo de 4 indicadores financeiros na minha tese de doutorado que eu vou passar para vocês hoje como uma receita de bolo para o sucesso da vida financeira. Todos sabem o que é um orçamento. O orçamento é aquele instrumento em que vai refletir as receitas e as despesas de uma determinada família, o que pode ser extrapolado para uma empresa, para uma cidade, um estado ou um país. Mas na sua vida pessoal, o orçamento tem na sua conta de entradas as receitas daquela família e a conta de despesa. Primeira regra: o orçamento sempre deve começar pela expectativa de receita, não pela despesa. Com a receita definida e a expectativa de receita, você pode definir a aplicação desses recursos no grupo de despesas do seu orçamento. Aí começa a ficar interessante, porque passa a ser um mapa para onde o seu dinheiro vai no mês seguinte, e não um instrumento de tortura com relação ao mês anterior. Com as receitas definidas, o primeiro passo é a poupança. A poupança que te dá a capacidade de investimento futuro, é a troca intertemporal do consumo presente pelo consumo futuro. Então, a capacidade de poupança, e quanto maior for o seu índice de poupança, maior a velocidade da realização do teu sonho. Então, a primeira coisa para fazer o orçamento, receita. Segundo, a poupança. Então, definindo-se a taxa de poupança, o que sobra, aí nós vamos gastar ou consumir no mês seguinte. E aí eu posso distribuir este consumo entre os diversos grupos, como alimentação, moradia, educação, saúde, lazer. Aí está composto o seu orçamento. Sempre as receitas devem ser maiores que as despesas, para provocar uma perenidade no sucesso da sua vida financeira. Muito bem, uma vez com o orçamento pronto e dominado, você vai para o balanço patrimonial. O balanço é um registro dos ativos, de tudo aquilo que você tem, menos os passivos, tudo aquilo que você deve. E a diferença entre os ativos e os passivos dá o patrimônio líquido, ou a riqueza daquela determinada família, a riqueza financeira. Com relação ao balanço, eu devo construir uma carteira de ativos muito superior à minha carteira de passivos. Significa que eu tenho mais capacidade de produção de receita nos meus ativos, nos meus investimentos, do que as minhas dívidas e os meus compromissos refletidas no passivo. A diferença entre um e outro dá o meu patrimônio líquido. Quanto menos dívidas, menos passivos eu tenho, maior a minha riqueza, mais os meus ativos vão produzir receita suficiente para o meu equilíbrio financeiro. E aí o grande segredo, a construção da renda ou da receita passiva, aquela que não depende da venda do teu tempo pelo dinheiro. Então, a inteligência financeira gerando recursos para a tua perenidade financeira. Com esses instrumentos e sabendo exatamente onde você quer chegar, não tem nenhum problema para você obter o teu sucesso financeiro. E agora 4 dicas depois que você tiver o teu balanço e o teu orçamento muito bem estruturado, que é o GPS financeiro. 4 indicadores que vão te dar um norte e o sucesso na tua tomada de decisão para o sucesso da tua vida financeira. Primeiro, índice de poupança. O índice de poupança, ele é calculado pela tua receita e versus a tua capacidade de poupar. Então, tudo aquilo que você poupa no mês, dividido pela tua receita, dá o índice de poupança. Esse índice é fundamental. Quanto maior for o índice de poupança, melhor e mais rápido você chega ao teu sonho. Segundo, índice de cobertura. Quanto o teu dinheiro produz para você de renda passiva ou qual a sua capacidade dos teus ativos de curto prazo saudarem os teus compromissos ou o teu custo de vida mensal. Então, quanto maior o índice de cobertura, melhor a tua vida financeira. Quanto mais cobertura você tiver até um determinado momento em que for maior do que o teu custo de vida mensal e tua expectativa de vida, você está independente financeiramente. O terceiro, índice de liquidez. Quanto maior a liquidez, mais a tua oportunidade surge, né? A oportunidade de realizar bons negócios. Com dinheiro, com ativo líquido, você faz bons negócios, compra mais barato, aumenta a tua capacidade de produzir. Então, índice de liquidez, extremamente interessante.
E, por fim, o índice de endividamento. Esse deve tender a zero. Quanto menos dívidas tiver a família ou o indivíduo, menos o serviço da dívida incorrerá sobre o custo de vida mensal, ou seja, menos a parcela de juros você precisará pagar, né? Lembrando que a dívida é o consumo de um bem com o recurso que você não tem, ou seja, usando o recurso de terceiro. Quanto menor for o endividamento, mais o sucesso no longo prazo. Com esses 4 indicadores na mão, e o seu balanço e o seu orçamento, você poderá tomar decisões que levam ao futuro financeiro mais seguro para a sua família.